Se houvesse um concurso para a civilização antiga mais misteriosa, os maias, sem dúvida, ficariam em primeiro lugar. Deixando para trás não só os sumérios e egípcios, mas também seus vizinhos astecas e incas, esse povo, que não conhecia metais, construía pirâmides que, em beleza e durabilidade, não perdiam para as egípcias, e até os romanos invejariam suas estradas. Os espanhóis ficaram impressionados quando encontraram os maias pela primeira vez, embora, naquele momento, o auge dessa civilização já tivesse ficado muito para trás. Até hoje, os maias continuam fascinando os cientistas, e não só eles. Basta lembrar o alvoroço causado pelo fim do mundo, que os antigos maias supostamente previram para 2012. A história dos maias ainda contém muitos pontos obscuros, embora seu estudo já aconteça há muito tempo. Mas até agora nem sabemos como esse povo realmente se chamava, pois o nome Maia foi inventado pelos europeus. Mas o maior mistério é o que causou o declínio dessa civilização, porque suas belas cidades e templos foram abandonados. Neste episódio, vamos falar sobre como viviam os antigos maias, o que faziam, no que acreditavam, como construíam suas magníficas cidades. Você vai conhecer a organização política do Estado Maia, sua economia, conquistas científicas e os passatempos de seus habitantes. Meu nome é Semyon, declaro aberta a sessão Como Viviam. Vamos começar. Editor de legendas, Semkin Egorova. Quem eram os maias e de onde eles vieram? Editor, Maia. Uma das maiores civilizações do continente americano, que cresceu sobre a herança de culturas mais antigas da região, como os olmecas, zapotecas e outros povos, os maias. Viviam no sul do México e nas atuais Guatemala, Honduras e Belize. Seus descendentes ainda habitam essas regiões atualmente. Atualmente foram encontrados cerca de 1000 cidades maias e mais alguns milhares de seus assentamentos, mas nem todos eles foram estudados pelos cientistas. Além disso, não há dúvidas de que as selvas ainda escondem muitos monumentos da cultura maia. Muitas vezes se ouve dizer que os colonizadores europeus destruíram as culturas mais antigas da América, mas isso não é totalmente verdade. De fato, apenas os maias podem ser considerados uma civilização antiga, pois realmente eram contemporâneos da Grécia e de Roma antigas. É geralmente aceito que a civilização maia surgiu ainda no 3º milénio a.C. A história dos maias é dividida em 3 períodos cronológicos: pré-clássico, clássico e pós-clássico. No período pré-clássico, de 2000 a 250 a.C., surgem as primeiras cidades-estado indígenas, ocorre o desenvolvimento da agricultura de corte e queima, surgem tecnologias de fabricação de tecidos, cerâmica, produção de ferramentas e utensílios. Por volta de 700 a.C., os maias desenvolvem a escrita. O calendário solar maia mais antigo é datado do ano 400 a.C., Nesse período surgem cidades como Nakbe e El Mirador, onde foi encontrada a maior pirâmide maia com 72 metros de altura. O período clássico é a época de apogeu da civilização maia, começando por volta do ano 250 a.C. e durando até o século IX d.C. Nesse período, a cultura maia se espalha por toda a península de Yucatán. Surgem muitas cidades grandes e movimentadas, cada uma governada por seu próprio culto. Foi justamente no período clássico que surgiram cidades como Coba, Chichén Itzá e Uxmal. Nessa época, nas cidades maias, eram construídas acrópolis, complexos cerimoniais com dezenas de metros de altura, incluindo pirâmides, palácios e outros edifícios. Em algumas cidades, também existiam observatórios, torres com locais para observar planetas e estrelas. No século IX começa o declínio da civilização maia, ocorre uma rápida diminuição da população, os complexos sistemas de irrigação caem em desuso e as construções de pedra deixam de ser erguidas nas cidades. No século X, os toltecas invadem o norte de Yucatán. Começa um século de guerras fratricidas, fome e epidemias. O fim desse caos foi marcado pela chegada dos colonizadores espanhóis, após a qual começou um novo período na história maia, o período colonial. É surpreendente, mas para conquistar totalmente os maias, os espanhóis precisaram de longos 170 anos. O ponto forte dos indígenas era a sua fragmentação e a ausência de um centro unificado. Os conquistadores tinham que tomar uma cidade-estado após a outra, ao mesmo tempo em que reprimiam inúmeras revoltas nas terras já conquistadas.
A última cidade maia, Tayazal, foi submetida à Espanha apenas em 1697. Organização política. Durante toda a sua longa história, os maias nunca conseguiram criar um Estado centralizado, comparável sequer aos reinos do mundo antigo. Já no início do período clássico, eles desenvolveram um sistema de cidades-estado rivais, cada uma governada por sua própria dinastia real. Isso lembrava de certa forma as polis da Grécia Antiga. As cidades-estado maias tinham semelhanças tanto no sistema de governo quanto na maioria dos aspectos culturais: línguas, escrita, crenças religiosas e conhecimentos astronômicos. Em média, as cidades-estado ocupavam de 2 a 3 mil km² além da capital, incluíam cidades menores e pequenas aldeias. Claro, havia exceções, como Tikal ou Calakmul, que controlavam territórios significativamente maiores. Algumas das cidades maias eram verdadeiras metrópoles, onde viviam mais de 50 mil pessoas. No comando de cada cidade havia um governante hereditário. Sua legitimidade baseava-se em grande parte em seu status especial de pessoa sagrada que tinha a capacidade de entrar em contato direto com os deuses. Essa função fundamental do governante era refletida no adjetivo kukul, que significava sagrado e fazia parte dos títulos reais. Cada um dos reis tinha seu próprio espírito guardião pessoal. Assim, por exemplo, os governantes da cidade de Sul tinham como totem um cervo com cabeça de serpente, em pé sobre as patas traseiras. Os reis maias participavam regularmente de várias cerimônias religiosas, o que é retratado em muitos desenhos e textos do período clássico. Embora realmente houvesse muitos estados, eles não eram iguais em termos de poder. Pelo contrário, o sistema político maia baseava-se em princípios de hierarquia bem definida. Nas inscrições hieroglíficas foi até encontrado um termo especial para designar um governante subordinado dependente. De modo geral, isso lembrava o modelo de relações entre suzerano e vassalo da Europa medieval. A dominação de um reino sobre outro se manifestava de diferentes formas: pagamento de tributo, participação dos governantes dependentes em guerras ao lado de seu suzerano, fornecimento de trabalhadores para construções. A sociedade maia não era pacífica de forma alguma. As cidades-estado estavam em constante guerra entre si. Os governantes gostavam muito de adicionar aos seus nomes epítetos que indicavam o número de inimigos capturados ou batalhas vencidas. Eles eram constantemente retratados pisoteando seus prisioneiros. Isso não é por acaso, pois no campo de batalha os maias buscavam não matar o inimigo, mas capturá-lo. O destino dos prisioneiros era lamentável. Na melhor das hipóteses tornavam-se escravos, mas na maioria das vezes eram sacrificados no altar. Isso valia não só para soldados, mas também para comandantes e governantes. Os nobres ou reis capturados eram humilhados de todas as formas, submetidos às torturas mais cruéis e depois executados publicamente ou sacrificados nos altares. Por isso, as guerras muitas vezes eram iniciadas não por razões políticas, mas para vingar parentes torturados. Os antigos maias não conheciam metais nem arco e flecha. Os adversários se enfrentavam em combate corpo a corpo, onde as principais armas eram porretes, machados de pedra e lanças com ponta de sílex. Também eram usados dardos arremessados com atiradeiras especiais, e o principal elemento de proteção era um escudo redondo ou quadrado. O exército marchava para a campanha ao som de tambores, vestindo trajes coloridos e levando bandeiras, assim elevavam o moral dos soldados. Além disso, os maias levavam para a batalha estátuas de seus deuses em palanquins especiais. Eles acreditavam que na luta participavam não só as pessoas, mas também os deuses, que protegiam os diferentes lados. Capturar a estátua do deus inimigo era considerado muito prestigioso. Depois disso, normalmente a batalha era interrompida. Os maias não tinham animais de carga nem transporte com rodas, então todos os suprimentos os guerreiros tinham que carregar nas costas ou conseguir durante o combate. Por esse motivo, as guerras geralmente duravam pouco tempo e abrangiam um território pequeno. Economia e cidades dos maias. A base da agricultura maia era o sistema de corte e queima. Em uma área da selva, derrubavam a floresta, depois queimavam as árvores e arbustos e usavam as cinzas para fertilizar o solo. Com o aumento da população, os indígenas começaram a construir terraços nas encostas de montanhas e colinas. Eles também drenavam pântanos, criando para isso um sistema de irrigação bastante avançado, com diques e canais.
Em seus campos, os indígenas cultivavam abóbora, feijão, algodão, cacau e uma variedade de frutas tropicais. Os maias mantinham um comércio ativo, tanto interno quanto externo. Em suas cidades foram encontrados objetos das costas de ambos os oceanos. Eles comercializavam peixe, milho, frutas, escravos, obsidiana, jade, conchas, dentes de tubarão e outros presentes do mar. Os maias não tinham dinheiro propriamente dito. Em vez disso, usavam outros equivalentes, como sal ou grãos de cacau. Estes últimos eram especialmente populares entre os maias, pois pesavam pouco, ocupavam pouco espaço e não estragavam. E ainda havia outra vantagem. Sempre era possível preparar uma bebida aromática e revigorante com eles. Recebemos os preços de bens e serviços em grãos de cacau, registrados pelos conquistadores espanhóis. Por exemplo, um escravo custava 100 grãos de cacau, enquanto um coelho custava 10. Já uma visita a uma prostituta custava apenas 8 grãos de cacau, ou seja, mais barato que um coelho. Esses preços revoltavam os oficiais espanhóis, pois os soldados fugiam para os bordéis indígenas sempre que tinham oportunidade. Chegaram até a tentar falsificar os grãos de cacau, retirando o conteúdo deles e enchendo a casca com barro. Os maias praticamente não usavam ouro, valorizando muito mais o jade e a serpentinita. Os centros da vida política e económica dos maias eram, claro, suas cidades. O conhecimento arquitetônico dos maias era tão avançado que o que eles construíram ainda hoje causa admiração e surpresa. Normalmente, na parte central da cidade ficavam os palácios, templos, tumbas e campos para o jogo de bola. Aqui viviam o rei e sua família, além da elite governante. A escala das construções impressiona. Algumas pirâmides maias são até maiores que as egípcias, embora seus construtores não conhecessem nem a roda nem o metal. As fachadas e os interiores dos edifícios eram ricamente decorados com relevos e afrescos retratando rituais, deuses, cenas de guerra. Os lintéis das janelas, as escadas dos palácios e as estelas eram adornados com entalhes elaborados e cobertos por textos que contavam a história das cidades maias. Existia um sistema avançado de comunicação. Por exemplo, em Palenque havia abastecimento de água e esgoto, algo que só apareceu nas capitais europeias no século XIX. Os maias construíram milhares de quilômetros de estradas de primeira classe que, em qualidade, não ficavam atrás das famosas estradas romanas. Elas incluíam pontes, estações de descanso e até templos. Para que o viajante pudesse rezar no caminho, a pessoa que andava pela estrada era considerada um hóspede e não podia ser ofendida. Quem violasse essa regra enfrentava punições severas, inclusive a pena de morte. As crenças e rituais dos maias eram profundamente religiosos. Eles criaram um sistema religioso complexo, com muitos rituais e cerimônias elaboradas que se formaram ao longo de dezenas de séculos. Inicialmente, os maias, como qualquer outra civilização arcaica, adoravam as forças da natureza, o sol, a lua, a chuva, o raio e outros, e assim permaneceu com o tempo. Eles desenvolveram um panteão complexo de deuses e, como os maias eram predominantemente uma civilização agrária, suas divindades estavam intimamente ligadas à agricultura. A principal cultura agrícola dos indígenas era o milho e, consequentemente, eles acreditavam que o deus criador Hunap criou o homem a partir de uma espiga de milho. Nesse processo, a grande mãe, a deusa Taleia, desempenhou um papel ativo. Os maias também acreditavam que já haviam existido 3 civilizações no planeta e cada uma delas foi destruída por um dilúvio universal. Nós somos a 4ª e o mesmo destino nos espera. Quanto aos deuses, os maias tinham muitos, incluindo alguns exóticos, como a deusa da estrela polar ou da lua, que fazia parte do panteão. Os índios até tinham uma deusa dos suicidas, que sempre era representada com uma corda no pescoço. O suicídio não era visto como ruim ou pecaminoso entre os maias. Diferente das grandes religiões mundiais, o conceito de pecado não existia em suas crenças. O deus mais venerado entre os maias era o deus do céu, Itzmaná, e o deus da chuva, Shak, também era muito respeitado, pois dele dependia a colheita. O terceiro em importância era o deus do milho, cujo nome infelizmente nós não conhecemos. Outro ponto interessante é que os maias consideravam os deuses como entidades mortais. Em seu panteão havia deuses crianças e deuses anciãos, e para manter sua vida era necessário sangue humano. E aqui chegamos ao ritual mais famoso dos maias, os sacrifícios humanos. Vale dizer que os maias sacrificavam pessoas com muito menos frequência do que os astecas.
Isso ocorria apenas em ocasiões importantes, como a ascensão de um governante ao trono ou antes de uma campanha militar. Em caso de seca severa, as pessoas eram sacrificadas da forma mais cruel possível. Tinham o coração arrancado do peito, eram enterradas vivas, afogadas ou estranguladas. Na verdade, os maias acreditavam que, ao arrancar o coração de uma pessoa, estavam-lhe concedendo a maior das misericórdias, pois ela iria imediatamente para o céu, junto aos deuses. Mas, para mim, de alguma forma parece que as pobres vítimas teriam recusado com muito prazer esse destino. O ritual de autossacrifício de sangue não era menos assustador. Ele consistia no fato de que, antes de cada evento importante, fosse a fundação de um novo templo, o início do plantio ou o começo de uma campanha militar. O czar, diante de uma grande multidão, perfurava sua própria língua, lóbulos das orelhas ou o pênis com um espinho especial. Nas feridas era inserida uma corda com espinhos e ela era puxada para que o sangramento fosse mais intenso. Em seguida ao czar, a czarina realizava manipulações semelhantes em si mesma. Segundo as crenças dos maias, o sangue humano alimentava os deuses e o sangue real, ao que parece, era uma verdadeira iguaria para eles. Outro ritual único dos maias era o jogo de bola, algo entre o rugby, o futebol e o basquete modernos. O objetivo dos jogadores era lançar uma pesada bola de borracha em um aro a 6 metros de altura, sendo permitido bater na bola apenas com os quadris, cotovelos ou bastões especiais. Às vezes, para tornar o jogo mais emocionante, cabeças de comandantes inimigos ou reis eram fundidas na bola. A equipe perdedora era sacrificada. O jogo era extremamente popular, cada cidade tinha um estádio especial para ele, mas não era apenas uma diversão. O jogo de bola para os maias tinha um importante significado ritual. Simbolizava a passagem do mundo dos vivos para o mundo do além. Agora vamos abordar outros costumes maias, menos violentos. Por exemplo, os maias tinham festas especiais dedicadas ao sexo, que eram consideradas sagradas. Nelas, os jovens passavam pelo ritual de iniciação à masculinidade. Eles eram ensinados sobre como se comportar durante a intimidade com uma mulher, como excitá-la melhor e qual posição escolher para o ato sexual. Mas depois vinha a prática dos conhecimentos adquiridos. Para esses fins, existiam mulheres especiais. Entre os maias, em geral, havia costumes bastante liberais. A prostituição era amplamente difundida e, aliás, as sacerdotisas do amor cobravam preços bem razoáveis, como eu já mencionei. Os maias também viam com naturalidade os relacionamentos amorosos entre dois homens, especialmente entre adolescentes que ainda não tinham família formada. Após o casamento, esse tipo de diversão geralmente era interrompido, porém, as relações entre um homem adulto e um menino eram consideradas totalmente normais e aceitáveis. Os maias também tinham ideias peculiares sobre beleza, por exemplo, eles gostavam de crânios alongados, considerando-os um sinal de aristocracia. Para alcançar esse efeito, a cabeça do recém-nascido era firmemente fixada entre tábuas. Os ossos moles da criança se deformavam e a cabeça adquiria uma forma ovalada. Os maias consideravam o estrabismo um sinal de beleza e sofisticação. Para alcançá-lo, penduravam um pequeno enfeite ou simplesmente uma bolinha de cera na testa da criança. Os maias eram verdadeiros fãs de piercings. Ainda na infância, eles furavam os lóbulos das orelhas, as abas do nariz e os lábios das crianças, colocando pequenos enfeites nesses lugares. Ao longo dos anos, esses enfeites ficavam cada vez maiores. De maneira totalmente bárbara, os maias tratavam seus dentes. Eles os afiavam até ficarem pontiagudos, perfuravam buracos neles para inserir pedras preciosas e cobriam os dentes com placas de jade ou obsidiana. Aliás, já falei sobre a reverência dos maias ao cacau, o ancestral do chocolate amado por todos. Pois bem, os indígenas adoravam cacau, mas o consumiam extremamente amargo e picante, com uma grande quantidade de especiarias, sem nenhum açúcar. Acreditava-se que essa bebida estimulava o funcionamento do cérebro e a potência masculina, algo de que os maias podiam se orgulhar. Em muitas áreas, a civilização maia alcançou alturas sem precedentes, embora em outras permanecesse quase no nível da Idade da Pedra. Mesmo do ponto de vista dos dias atuais, as conquistas culturais dos maias impressionam. Em 1500 anos antes das viagens de Colombo, os maias criaram um calendário solar preciso e uma escrita hieroglífica complexa, o único sistema de escrita verdadeiro no Novo Mundo.
eles passaram a usar o conceito de zero na matemática. Antes dos hindus e árabes, os astrônomos maias sabiam prever eclipses solares e lunares, calcularam as órbitas do planeta Vênus com um erro mínimo, apenas 14 segundos por ano. Eles também conheciam Marte, Mercúrio, Júpiter e Saturno. Os maias atingiram o mais alto nível de habilidade na construção e arquitetura, erguendo templos grandiosos e complexos palacianos, o que exigia cálculos matemáticos precisos para garantir a estabilidade e a confiabilidade das estruturas construídas. Os maias podiam se orgulhar da medicina mais avançada da América pré-colombiana. Os médicos indígenas conheciam muito bem a anatomia humana e sabiam diagnosticar diversas doenças. Os cirurgiões maias alcançaram feitos impressionantes. Removiam tumores e cataratas, tratavam fraturas, realizavam trepanações no crânio e até cirurgias plásticas. Durante as operações, utilizavam anestesia. Entre as conquistas menores dos maias, podemos citar a invenção do chiclete e da rede, além da domesticação de culturas como abacate, cacau, pimenta chili, abóbora, batata, girassol, tabaco, tomate e mandioca. Por que eles desapareceram? As razões para o declínio da civilização maia são um dos enigmas mais intrigantes da história mundial. Hoje, os cientistas tendem a acreditar que os indígenas foram vítimas de mudanças climáticas que levaram a longos períodos de seca severa. Os campos já não produziam comida suficiente para alimentar a população numerosa e as pessoas começaram a abandonar as cidades. A seca atingiu com mais força os territórios do sul ocupados pelos maias. Provavelmente, uma calamidade dessas foi acompanhada por várias catástrofes sociais, desastres, guerras, revoltas, conflitos civis e epidemias. A versão ecológica do declínio da civilização maia é atualmente considerada a principal, sendo confirmada por pesquisas arqueológicas e resultados de modelagem computacional. Algumas palavras para finalizar. Os maias são uma das culturas mais interessantes da história da humanidade. Infelizmente, não sabemos tudo sobre ela, porém a cada ano descobrimos cada vez mais sobre os maias. Novas descobertas dos cientistas só comprovam o quão grandiosa foi essa civilização que erguia construções monumentais e estudava as estrelas quando os ancestrais dos europeus que os conquistaram ainda eram selvagens, ibéricos. Bom, por hoje é só. Nos vemos no próximo episódio. Até mais.